Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí seguimento à elaboração do caderno do aluno da segunda série, tudo bem? Abrindo aqui o nosso caderno, pessoal, no final da página 43, é importante que a gente lembre que a aula anterior falava aí sobre número atômico e número de massa, tá? Foi finalizada na atividade 4C e alguns dos conceitos dessa aula serão trabalhados na aula de hoje. Então, se você não assistiu, acesse o link aí na descrição do vídeo e assista. E essa semana nós vamos trabalhar com a gravação de duas aulas, uma referente à atividade 4D e a outra referente à atividade 4E. Então será necessário duas aulas para você não confundir os assuntos, embora eles estejam relacionados, mas a gente vai trabalhar com abordagens diferentes, tudo bem? Então a atividade 4D, ela iria sugerir aqui que a gente trabalhasse com um simulador, certo? Eu vou até abrir aqui o simulador para você, onde nós iríamos analisar os isótopos e a relação da massa, né, com os meus isótopos. Só que o que eu vou trabalhar na aula de hoje? Tá? Eu vou até fechar esse simulador aqui, eu vou deixar o link na descrição para que você acesse, para que você desenvolva, né? É bem interessante que ele trabalha com a parte visual, mas pessoal, eu vou aproveitar até a deixa da apostila e já vou trabalhar com vocês o conceito de isoátomos, tá? Era sugerido apenas a análise dos isótopos, mas nós já vamos trabalhar aí com a classificação dos isoátomos e entender que existem até outros tipos de isoátomos além dos isótopos, tudo bem? Então por isso, pessoal, eu vou abrir um PPT aqui, tá? A aula de hoje ela não vai ser tão demorada, tá? Imagino que em tempo aí ela vai dar até um tempo mais curto que comparado às demais, porque isso é bem tranquilo. Então, pessoal, analisando esse nosso material de apoio, tá? Nós vamos falar sobre isoátomos, e a primeira ideia que eu tenho que ter desse nome é que aparece para mim a palavra átomos, então nós vamos analisar novamente os átomos, e lembra da aula passada. Qual era a análise que foi feita em relação aos átomos e aos elementos químicos? A quantidade de partículas que eles apresentam, né? De prótons, elétrons e nêutrons, e essa análise a gente fazia em cima do número atômico e número de massa. Então esses conceitos serão retomados aqui na aula de hoje. E iso é uma palavra de origem grega, né, que vem de isos, que tem como definição igualdade. Então nós vamos analisar igualdades entre átomos, tá? É lógico, né, que automaticamente, ao analisar uma característica similar, uma característica que o átomo tem aí de igualdade, eu analiso também uma diferença. Mas isso a gente vai discutindo no decorrer da aula, beleza? Então, pessoal, dando seguimento aqui na nossa aula, basicamente, quando nós falamos de isoátomos, nós falamos de 4 classificações. Lembra que iso tem uma tendência de ter algo igual. Então essas classificações buscam essas igualdades que os meus átomos podem apresentar, que são, né, os isótopos, os isótonos, os isóbaros e os isoeletrônicos. E a primeira ideia que eu vou te dar já, antes da gente começar a definição de cada um deles, é o seguinte: o nome, né, de cada uma dessas classificações, ela já sugere a igualdade, beleza? A gente vai analisar o que eles têm igual e diferente, né? Embora isoátomos, a ideia seria buscar igualdades, tudo bem? Mas a primeira ideia que você tem que ter é que pelo próprio nome aí do meu isoátomo, né, se ele é um isótopo, um isóbaro, que seja, no nome já é sugerido para mim qual é a característica de igualdade que ele vai ter, tudo bem? Então, dando sequência aqui, pessoal, na nossa aula, nós vamos falar do primeiro isoátomo, que são os isótopos, que foi justamente o que a apostila sugeriu através do lado simulador, que é o seguinte, tá? Os isótopos, né? O que eu vou analisar? Lembra que eu disse que no nome de um isoátomo eu tenho algo ali que me dá a ideia da igualdade que eles têm. Em isótopos eu acho a letra P, certo? Esse P me sugere prótons. Então a primeira ideia que eu vou ter de um isótopo é que são átomos, lembra, o nome sugere a igualdade. Então, se eu acho esse P que me dá uma ideia de prótons, significa, pessoal, de uma forma bem simples, que isótopos são elementos químicos, tá? São átomos de elementos químicos que apresentam a mesma quantidade de prótons. Aí você vai falar assim, nossa, professor, mas na aula passada você falava que elementos químicos diferentes teriam quantidades de prótons diferentes. Elementos químicos iguais teriam quantidade de prótons iguais. Ou seja, isótopos, quando eu acho um isótopo, eu estou trabalhando com átomos que compõem o mesmo elemento químico. Por exemplo, ao analisar esse símbolo aqui, ó, eu dei 3 exemplos para você, tá? Ao analisar esses 3 símbolos, de que elemento eu estou falando?
Eu estou falando do átomo de hidrogênio, né? O elemento químico aqui é H, que é o hidrogênio. Só que o hidrogênio, pessoal, ele não vai se apresentar para mim na natureza com uma única configuração, tá? A primeira ideia que eu tenho que ter é o seguinte: se um isótopo ele tem que ter a mesma quantidade de prótons, significa que isótopos, né, a classificação se dá pelo mesmo grupo de elementos químicos. Por exemplo, o hidrogênio tem isótopos? Tem. Quem são os isótopos de hidrogênio? Outros átomos de hidrogênio. O carbono pode ter isótopos, a gente tem vários elementos aí que tem isótopos, você vai trabalhar bastante com isótopos lá na parte de radioatividade, né? Hoje a gente estuda isso em física, né? Como física moderna, mas enfim. Qualquer elemento que tenha um isótopo, ele vai ter um outro elemento igual a ele. Isótopos são elementos iguais porque têm a mesma quantidade de prótons. E como que eu analiso isso? Primeiro, é esse hidrogênio aqui, que você pode até encontrar ele na internet como prótio, tá? Eu vou colocar como hidrogênio porque é o mais abundante na natureza e é o que aparece para nós lá na tabela periódica. Então o hidrogênio mais comum, digamos assim, ele apresenta número atômico 1. Por que o hidrogênio tem número atômico 1? Porque ele tem um próton só. No núcleo dele ele tem apenas uma partícula de carga positiva. Lembra disso, cara? O que define o hidrogênio ser hidrogênio é ter um próton. Porque quando o Sol pega dois hidrogênios e funde, nós não temos mais hidrogênio, nós temos hélio, por exemplo. Então lembra, para ser átomo de hidrogênio tem que ter um próton. E se o hidrogênio tem isótopos, que são elementos iguais a ele, os isótopos de hidrogênio têm que ter a mesma quantidade de prótons. Olha o deutério, eu já vou explicar por que tem esses nomes aqui, tá? Mas observa que esse outro átomo aqui, ó, que também é do elemento químico hidrogênio, ele tem um próton. E esse outro átomo aqui também, que é do elemento químico hidrogênio, ele também tem um único próton. Eu já vou explicar por que tem esse nome trítio. De qualquer forma, pessoal, lembra que eu falei que isótopos a gente busca uma igualdade. E o que é um isótopo? São elementos que apresentam a mesma quantidade de prótons, isótopos. Logo, por ter a mesma quantidade de prótons, eles serão do mesmo elemento químico. Então, o hidrogênio e os seus isótopos, todos têm apenas um único próton. Só que lembra que eu te falei, cara, que quando a gente busca uma igualdade, automaticamente aparece para nós uma diferença, certo? Por exemplo, o que os isótopos têm de igual? Quantidade de prótons. Mas automaticamente, pessoal, um elemento químico e os seus isótopos, eles vão ter a diferença na sua massa. Observa que a diferença desse hidrogênio aqui, ó, desse segundo hidrogênio que eu chamo de deutério, se dá na massa. A massa dele é 2. Se esse deutério também tivesse massa 1 aqui, ó, se a massa dele fosse 1 também, eu não precisaria criar um isótopo, porque seria tudo exatamente igual, né? Seria todos os átomos de hidrogênio com apenas o número atômico 1 e número de massa 1. Mas quando eles começaram a estudar os elementos químicos, eles percebiam que elementos com o mesmo número atômico, né, com a mesma quantidade de prótons, se apresentavam com massas diferentes, tinham pesos diferentes. Eram do mesmo elemento químico, mas tinham massas diferentes. Por exemplo, o que são os isótopos de hidrogênio? São outros átomos de hidrogênio com massa maior, com massa diferenciada, por exemplo, né? Se a gente observar aqui o deutério, né, esse D aqui vai me lembrar de 2, né? Significa que o deutério é um átomo de hidrogênio também, só que com massa atômica 2, ou seja, ele é mais pesado que esse hidrogênio aqui mais comum na natureza, tá? Ele é mais raro, digamos assim, né? O deutério e o trítio é mais raro de se encontrar, né, comparado ao hidrogênio, né, dessa configuração aqui de número atômico 1 e massa 1. E quando eu analiso o trítio, por exemplo, eu observo que ele também é um átomo de hidrogênio, ele é do elemento químico hidrogênio, ele tem um próton apenas no seu núcleo, mas a massa do trítio ela é maior ainda. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mas com variação na massa. E geralmente, pessoal, quando a gente vai classificar isótopos, né, a gente chama pelo elemento químico e depois pela massa. Por exemplo, carbono 12, carbono 13, porque o carbono ele pode ser encontrado na natureza com massa atômica 12, mas também com massa atômica 13. Né? Então, isótopos são elementos químicos iguais com massa diferenciada. E só para a gente finalizar os isótopos, porque isso aqui é bem tranquilo de entender, o que eu posso analisar que os isótopos têm de diferente além da massa aqui? Se você lembrar, pessoal, a massa de um átomo é definida pela quantidade de partículas que ele tem no núcleo. Por exemplo, o hidrogênio mais comum na natureza ele tem massa 1, por quê? Porque ele só tem um próton no núcleo. O hidrogênio ele não precisaria de nêutrons, por exemplo, para quebrar lá a repulsão. Agora, quando eu analiso esse deutério aqui, esse também átomo de hidrogênio, a diferença aqui do deutério para o hidrogênio
é que nesse caso aqui, ó, a massa dele é 2, por quê? Porque ele apresenta um nêutron no seu núcleo. Diferente aqui do hidrogênio comum, que não tem um nêutron, o deutério vai ter um nêutron no seu núcleo. Sendo assim, ele tem duas partículas, 2, né? Duas partículas, 2 me lembra D aqui de 2, né? Deutério é porque ele tem duas partículas no núcleo. E já no caso do trítio, diferente do deutério e diferente do hidrogênio comum, além de ter um próton aqui no seu núcleo, ele apresenta mais 2 nêutrons. Por isso que a massa dele é 3, porque ele tem um próton e 2 nêutrons no seu núcleo. Beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar de forma simples, o que são isótopos? São átomos do mesmo elemento químico, porque eles têm a mesma quantidade de prótons. Isótopos, mesma quantidade de prótons. O que eles vão ter de diferente? A massa e automaticamente a quantidade de nêutrons. Então eu posso ter um mesmo elemento químico na natureza pesando diferente, tá? Porque de um para o outro aí eu vou ter uma variação na quantidade de nêutrons, tranquilo? Então, dando sequência à aula, pessoal, nós vamos trabalhar agora com os isótonos, e é como eu disse, lembra que o nome sugere o que eles têm de igual. E o que vai aparecer para mim nos isótonos? Vai aparecer a letra N, e N me lembra nêutrons. Então, se isótopos tem a mesma quantidade de prótons, isótonos tem a mesma quantidade de nêutrons, beleza? Então a gente vai relacionar o nome aqui à quantidade de nêutrons, certo? Só que quando eu analiso, por exemplo, o potássio e o cálcio, lembra que eu estou buscando algo igual, né? Ser iso alguma coisa é ter uma igualdade. Eu observo um elemento aqui é representado pela letra K, o outro é Ca, um é potássio, o outro é cálcio, então peraí, não é o mesmo elemento químico. Então a gente já observa que eles não são do mesmo elemento químico. Um tem número atômico 19, o outro tem número atômico 20, um tem número de massa 39, o outro tem número de massa 40, ou seja, cadê a igualdade entre eles? Porque pelo que eu analisei aqui, massa, número atômico, quantidade de prótons, é tudo diferente. Lembra que o nome sugeriu que eles vão ter a mesma quantidade de nêutrons. E aonde estão os nêutrons de um átomo? Está no seu núcleo. E como que eu faço para achar a quantidade de nêutrons? Basta eu analisar o seguinte, ó. Se o potássio tem número de massa 39, é porque no núcleo de potássio eu tenho 39 partículas, certo? Dessas 39, eu sei que 19 aqui são positivas, né? São os meus prótons lá. Se das 39 eu retirar os meus 19 prótons, quanto que dá? 19 menos 39, sobram apenas 20 partículas. Quem são essas 20 partículas que sobraram? São os nêutrons. Então, se o potássio tem 39 partículas no seu núcleo, e dessas 39, 19 são prótons, ao retirar os 19 prótons, sobram 20 nêutrons. Eu vou fazer aqui a mesma análise para o cálcio. O cálcio tem 40 partículas em seu núcleo. Lembra, a massa, 40 unidades de massa atômica, porque ele tem 40 partículas lá no núcleo. Se dessas 40 eu sei que 20 são os meus prótons, aqui as minhas partículas de carga positiva, ao retirar os meus 20 prótons do núcleo, quem vai ficar? Vai ficar apenas os nêutrons. Se eu tirar aqui, ó, de 40 a 20, 40 menos 20, isso vai ser igual a 20. Peraí, 20 o quê? Né? Quando eu retirei aqui os meus 20 prótons, quem ficou apenas no núcleo? Ficou os meus 20 nêutrons. Então, mesmo que essa informação não esteja tão na cara, né, igual isótopos, né? Pô, isótopos tem que ser o mesmo elemento químico, então é fácil de eu visualizar isso. Né? Os isótonos já não é tão simples assim, porque aparentemente, olhando aqui as informações, eu não vi nenhuma igualdade. Mas quando eu retiro do núcleo os nêutrons, eu observo que a quantidade de nêutrons será a mesma. Por quê? Porque isótonos são elementos que têm a mesma quantidade de nêutrons, tá? Elementos diferentes com a mesma quantidade de nêutrons, tranquilo? Então, pessoal, dando sequência na aula, nós vamos falar agora sobre os isóbaros, né? E automaticamente, né, isótopos tinham o P, que lembrava de prótons, né? Isótonos tinham o N, que lembrava de nêutrons, só que isóbaros não tem uma letra assim automaticamente que vai me fazer relacionar alguma coisa, tá? Mas aí a gente vai ter que lembrar que lá na aula passada eu falava sobre número atômico, que pode ser representado pela letra Z, e número de massa, que pode ser representado pela letra A. Então eu vou lembrar dos isóbaros aqui da letra A, né? Que essa letra A vai remeter à ideia de massa. Lembra, eu posso representar a massa de um átomo escrevendo massa igual a tantas unidades de massa atômica, como eu posso colocar A é igual ao valor da massa. Tá? Lembra que o A representa para mim a massa. Eu utilizo a letra A para simbolizar a massa de um átomo, beleza?
Nesse caso, pessoal, eu vou analisar os átomos diferentes que têm o mesmo número de massa. Então é tão simples quanto isótopos. Lembra que quem deu um pouquinho mais de trabalho foi os isótonos, que eu tinha que tirar os nêutrons lá do núcleo. Nesse caso, não. Eu vou analisar o seguinte, ó, tenho dois elementos químicos aqui, né? Argônio e cálcio, então já são elementos diferentes. Ambos têm número atômico diferentes, né? Quantidade de prótons diferentes. Esse aqui vai ter 18 prótons, esse vai ter 20 prótons. Então eu já observo que a quantidade de partículas aqui, tudo é diferente. Só que quando eu analiso a massa desses átomos, o argônio tem uma massa de 40 unidades de massa. E já o cálcio tem 40 também. Então o que um isóbaro tem em comum? A massa. Eles vão ser átomos diferentes com massas iguais, certo? Aí se você até quiser, cara, fazer a relação dos nêutrons, você vai observar que, por exemplo, nesse caso aqui, o argônio, por ter 18 prótons, ele vai ter que ter 22 nêutrons, né? E já no caso do cálcio, por ter, a gente já analisou isso no exemplo anterior. O cálcio tem apenas 20 nêutrons. Então, o que é igual em isóbaros? É a massa, tá? Você não precisa nem fazer conta nem nada. É só você analisar que a massa tem que ser exatamente a mesma. Quando átomos diferentes apresentam uma mesma massa, eles são isóbaros. Tranquilo? Bom, pessoal, até esse momento, cara, se você entendeu o que são isótopos, isóbaros e isótonos, dentro da sequência das nossas aulas, você está no tempo de aprendizagem correto, beleza? Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós vamos agora terminar a nossa aula falando sobre os isoeletrônicos, tá? Eu vou aproveitar o assunto já para falar o que é um isoeletrônico, só que para entender isoeletrônico, não é só número de massa e número atômico, né? Como foi a análise que nós fizemos aí anteriormente. Vai necessitar de um conceito chamado íons, né? Cátions e ânions, que nesse momento nós não estudamos ainda. Então nós vamos falar nas próximas aulas já, tá? Nós vamos falar sobre distribuição eletrônica, ligações químicas e automaticamente vai aparecer os íons. Então até lá, pode ser que esse momento aqui da aula você não entenda muito bem. Você vai entender, cara, que pelo nome, né, isoeletrônicos, tá na cara, cara, ó, elétrons, né? Então dá para entender que são elementos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Isso você vai entender o que é um isoeletrônico. Mas vai ser difícil para você saber da onde saem as informações, tá? Comparar para saber se é isoeletrônico ou não. Mas conforme as nossas aulas forem dando sequência, é natural que antes de acabar esse bimestre, você vai chegar num determinado momento aí da sequência das aulas que você vai falar assim, ah, agora eu posso voltar lá naquela aula de isoátomos e entender melhor os isoeletrônicos, tá? Mas eu vou aproveitar a aula, vou falar sobre os isoeletrônicos, peço para que você assista até o final, tá? Que você não pare a aula agora, até porque mais para frente vai ser mais fácil de você assimilar a ideia, mas nesse momento, cara, se você não entender muito bem os isoeletrônicos é natural, porque falta algumas coisas ainda que a gente precisa trabalhar na sequência das próximas aulas já, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 elementos químicos, né? O neônio, o sódio e o oxigênio. A gente já observa que são elementos completamente diferentes. Eles têm massas diferentes, quantidades de prótons aqui diferentes, né? Porque o número atômico é diferente, então, enfim, é tudo diferente. E lembra que o iso, né? O iso alguma coisa, ele me sugere uma igualdade. Então, como o próprio nome já diz, né? O que é um isoeletrônico? São elementos que apresentam a mesma quantidade de elétrons, certo? Então, o que eu vou procurar nessas 3 representações? A quantidade de elétrons deles, para saber se elas são iguais ou não, certo? No caso do neônio, ele tem número atômico 10. Lembra, o neônio apresenta 10 partículas de carga positiva em seu núcleo. E o que é diferente do neônio para o sódio e o oxigênio? O neônio aqui, ele está naquela configuração elementar. Lembra que eu falava lá numa aula passada? A configuração de fábrica de um átomo? Diz o quê? O átomo tem que ser eletricamente neutro. Se ele tem uma quantidade de cargas positivas, a carga negativa tem que ser igual. Então, por exemplo, no caso do neônio, por apresentar número atômico 10, ele tem 10 prótons, e se ele não tem carga, ó, eu posso até colocar um zero aqui, ó, porque ele não tem carga, diferente do sódio que tem carga positiva e o oxigênio que tem carga negativa, né, que são íons. Esse neônio não tem carga, a carga dele é neutra, e como que eu neutralizo a carga de um átomo? Cara, isso a gente tem que saber. Se ele tem 10 partículas positivas, ele tem que ter 10 partículas negativas. Então eu vou representar aqui, ó, E elevado a menos, tá? Seria elétron, tá? Então a quantidade de elétrons aqui do neônio é igual a 10, beleza? Então o neônio em seu estado elementar, aqui bonitinho, por ter 10 partículas positivas, ele tem que ter 10 partículas negativas, certo? Então a quantidade de elétrons do neônio é 10.
Analisando aqui o sódio, ele tem número atômico 11, né? O que faz o sódio receber esse número atômico 11? Ter 11 prótons em seu núcleo, e lembra que 11 prótons são 11 partículas de carga positiva. E o sódio, no seu estado elementar, ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons. Então, o sódio, né, na sua configuração original, digamos assim, ele tem que ter 11 partículas negativas também. Só que nessa representação aqui, que a gente vai até aprender mais para frente, que é um cátion, o sódio ele está uma vez a mais positivo do que o normal. Aí você fala, professor, porque ele ganhou um próton? Não, ele não pode ganhar um próton. Porque se ele ganha um próton, o número atômico dele vai para 12 e ele vira outro elemento químico. Então o que faz o sódio, por exemplo, ter uma carga positiva a mais do que o normal? É porque ele está com um elétron a menos. Então, se o sódio deveria ser neutralizado, tendo 11 prótons aqui, ter 11 elétrons também, se ele está uma vez positivo a mais, é porque ele está com um elétron a menos. Então, se ele deveria ter 11 elétrons, mas está com um elétron a menos, 11 menos 1 é igual a 10. Então, a quantidade de elétrons aqui do nosso íon de sódio, né, do nosso cátion aqui, é igual a 10. Ele deveria ter 11 para estabilizar, só que ele não está estável, ele está mais positivo, porque ele está com um negativo a menos, tá? Pessoal, fica tranquilo, porque nas próximas aulas, cara, a gente vai ter uma aula só para falar de íons. Então, quando a gente tiver essa aula, naturalmente, ao voltar aqui depois, você vai entender isso aqui de boa, velho. Vai ficar bem mais fácil para você entender, tá? E já no caso do oxigênio, pessoal, ele é o 8º elemento da tabela periódica, ele tem número atômico 8, né, o que indica por que o oxigênio tem que ser o 8º elemento, cara, porque ele tem no seu núcleo 8 partículas de carga positiva, lá ele tem 8 prótons, tá? O oxigênio tem 8 prótons em seu núcleo. E pela configuração lá de fábrica, né, no seu estado elementar, ao apresentar 8 partículas de carga positiva, ele tem que ter 8 elétrons também, para estabilizar, para neutralizar. Mas nós observamos que o hidrogênio está carregado negativamente. Ele tem um excesso de carga negativa. Ele, dentro da sua configuração original, teria 8 elétrons. Só que aqui ele está tendo elétrons a mais. Ele ficou negativo. Por quê? Porque ele ganhou elétrons. Quantos elétrons ele ganhou? Ele ganhou 2. Dessa forma, se o oxigênio, normalmente, né, ele deveria ter 8 elétrons, e agora ele está com 2 elétrons a mais, 8 mais 2 é igual a 10. Então, a quantidade aqui, ó, E elevado a menos, tá? Isso aqui é a representação do elétron de uma forma mais simples, tá? A quantidade de elétrons aqui do meu oxigênio vai ser igual a 10 também. Por quê, pessoal? Vamos lembrar. O oxigênio tinha 8 elétrons, mas ele ganhou 2. 8 mais 2 igual a 10. O sódio deveria ter 11, só que ele está com um elétron a menos, né? Então, 11 menos 1 igual a 10. E o neônio aqui, essa análise, pelo menos do neônio, a gente tem que saber fazer, tá? Então, dessa forma, nós definimos o que são os isoeletrônicos. Só que para eu trabalhar com isoeletrônicos, eu tenho que comparar íons. E nesse momento a gente ainda não falou sobre esse assunto, tá? Mas se você entendeu isótopos, isóbaros e isótonos até esse momento aqui na sequência das nossas aulas, né, que essa é a aula de número 6, isso já é suficiente, tá? Eu imagino, pessoal, que a gente vai precisar chegar mais ou menos até a aula de número 8, 9, talvez até 10, né, para a gente chegar em íons e depois voltar aqui só para entender os isoeletrônicos, tá? Lembrando, pessoal, que isoeletrônicos não vai cair aí na atividade do Google Class, tá? E outra coisa, essa semana, além dessa aula, nós teremos também uma aula de distribuição eletrônica, que é a aula da sequência, a próxima aula que você tem que assistir aí no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.